Shalom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia com a Bíblia Viva. Deuteronômio, capítulo 4 a capítulo 6, vão ser esses os 3 capítulos que vamos estar lendo no dia de hoje. Já prepara a sua Bíblia. Hoje, irmãos, continuamos a nossa caminhada pelo livro de Deuteronômio e vamos falar do chamado à obediência e o maior mandamento. Irmãos, depois de recordar toda a jornada no deserto, Moisés começa a aplicar essas lembranças ao coração da nova geração. Agora o foco deixa de ser apenas a história e passa a ser o compromisso. Israel está prestes a entrar em Canaã. A grande pergunta não é apenas se possuirá a terra, mas se permanecerá fiel ao Deus que a entregará. Irmãos, nesses capítulos encontramos, aliás, um dos textos mais importantes de toda a Bíblia, o Shema, onde Deus declara o maior mandamento de todos, mas também nós veremos o perigo da idolatria e a importância da obediência e o chamado para ensinar a palavra às futuras gerações. Hoje estudaremos a importância da obediência, o perigo da idolatria, o privilégio de possuir a palavra de Deus, o Shema, ouve Israel, e o amar a Deus acima de todas as coisas, mas também ensinar a palavra aos filhos. Olha só, ensinar a palavra aos filhos. Amém? Pai querido, muito obrigado por mais um dia na tua presença, Senhor. Coberta com o teu sangue, revestida com a armadura de Efésios, seja minha família, meus filhos, meus irmãos e meus pais, minhas netinhas, minha nora, minha cunhada, meu sobrinho, todos estão debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Senhor, coloco meus pertences, objetos eletrodomésticos e tudo que pertence à minha família debaixo do sangue de Jesus. Peço perdão dos meus pecados, das minhas falhas e dos meus erros, Pai. Em nome de Jesus, coloco esse dia em tuas mãos, consagro a ti, Senhor, esse dia. Senhor, eu te peço permissão para abrir a tua palavra, abre o nosso entendimento para compreendermos que obedecer a tua palavra é o caminho da verdadeira vida. Senhor, escreve teus mandamentos em nosso coração e nos ajuda a te amar acima de todas as coisas, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Já compartilha esse vídeo, chama pelo menos 10 pessoas para estar lendo a Bíblia conosco. Vai, carrega lá no botão compartilhar, compartilha no WhatsApp, compartilha no Instagram, compartilha no Facebook e também copia o link e coloca lá na tua página do X e manda no privado, nos teus contatos de WhatsApp. Irmãos, Jesus falou, ide pregar o evangelho a toda criatura, é o que eu estou fazendo, então me ajuda a levar esse evangelho de Cristo a toda criatura. Deuteronômio 4, e fala de que não devemos esquecer do nosso Deus, do Senhor. Versículo-chave está em Deuteronômio 4:9, que fala, guarda-te a ti mesmo e faze-a saber a teus filhos e aos filhos dos seus filhos. Eita glória! Palavra-chave, memória, obediência, santidade, fidelidade e aliança. Moisés lembra ao povo que Israel teve um privilégio único, ouvir a voz de Deus e receber a sua lei. Ele adverte que ao entrarem em Canaã, não deveriam esquecer o Senhor, nem fabricar ídolos. A prosperidade, irmãos, nunca poderia substituir a presença de Deus. Irmãos, o que isso ensina no dia de hoje a nós é que o maior perigo não era a falta de recursos, sabe? Era esquecer aquele que havia dado todas as riquezas, todas as coisas. Em Deuteronômio 5, nós vamos ver os 10 mandamentos. Deuteronômio 5:33 é o versículo-chave que fala, andareis em todo o caminho que o Senhor vosso Deus vos tem ordenado. Amém, irmãos? Palavra-chave é lei, santidade, justiça, obediência e vida. Pessoal, Moisés relembra toda a aliança, sabe, feita no Monte Sinai. Os 10 mandamentos, eles são novamente apresentados ao povo. Mais do que regras, eles revelam o caráter santo de Deus
e mostram como seu povo deve viver. A obediência não é um peso, ela é proteção, ela é direção para quem deseja viver segundo a vontade do Senhor. Deuteronômio 6, o maior mandamento. Deuteronômio 6,5 é a palavra-chave. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Palavra-chave é amor, adoração, família, ensino e fidelidade. Irmãos, Moisés apresenta o Shema, a declaração central da fé de Israel. Ouve, Israel. Escreve no comentário, ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Escreve no comentário, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Irmãos, o amor a Deus deveria ocupar o primeiro lugar da nossa vida em tudo. Essa palavra deveria ser ensinada aos filhos, aos netos, e deveria ser lembrada em casa pela toda a família. Durante a caminhada, ao deitar e ao levantar também. A fé deveria fazer parte da vida diária. Irmãos, a vida verdadeira e espiritual, sabe, como falar em bom português? A verdadeira espiritualidade, ela começa quando Deus ocupa o primeiro lugar do coração. Irmãos, uma geração só permanecerá firme se a outra geração lhe ensinar a palavra. Meus filhos e minhas netinhas vão permanecer firmes em Deus se eu ensinar para eles a palavra de Deus, é claro. Irmãos, Jesus é revelado em Deuteronômio 4,6 como o cumprimento perfeito da lei, como a palavra viva de Deus, como aquele que confirmou que este é o maior mandamento, o único digno de todo nosso amor e adoração. Amém? Irmãos, temas centrais de Deuteronômio 4,6, obediência, amor a Deus, santidade, família, ensino, fidelidade e, por fim, aliança. Deuteronômio 4,6 nos ensina que a maior riqueza de um povo não está em sua terra, gente, não está em suas riquezas, mas em sua comunhão com Deus. E você tem uma comunhão com Deus diariamente? A verdadeira herança espiritual é amar o Senhor de todo o nosso coração e transmitir a sua palavra para as nossas próximas gerações. E a Gólida Celeste fica para o final, e essa Gólida é tremenda, gente, então não perca. Amém? Vamos, pega a sua Bíblia e abre em Deuteronômio capítulo 4. Moisés exorta o povo à obediência. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor vosso Deus consumiu no vosso meio. Porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que ouvimos todos estes estatutos. Dirão, certamente, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daqueles
daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos dos seus filhos. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias na terra, que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Então chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até ao meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou no meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo, que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de alguns animais que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, sejas seduzido a inclinar-te perante eles, e des culto aquelas coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como hoje se vê. Também o Senhor se indignou contra mim por vossa causa, e jurou que eu não passaria o Jordão, e não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, porque eu morarei neste lugar, não passarei o Jordão, porém vós o passareis e possuireis aquela boa terra. Guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, feita convosco, e vos façais algumas imagens esculpidas, semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu, porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e fizestes mal aos olhos do Senhor teu Deus, para o provocar a ira, hoje tomo por testemunhas contra vós outros o céu e a terra, que com efeito perecestes imediatamente da terra qual passar o Jordão ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. O Senhor vos espalhará entre os povos, e resgatareis poucos em número entre as gentes, aonde o Senhor vos conduzirá. Lá servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não vêm, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. De lá buscarás ao Senhor teu Deus, e os acharás, quando os buscardes de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiverdes em angústia, e todas essas coisas se sobrevieram nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz,
Então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Agora, pois, pergunta aos tempos passados, que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se ouviu coisa como esta. Ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus de meio do fogo, como tu a ouviste ficando vivo. Ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas e com sinais, e com milagres, e com peleja, e com mão poderosa, e com braço estendido, e com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Dos céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou a seu grande fogo, e do meio do fogo ouvistes as suas palavras, porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência depois deles, e te tirou do Egito, ele mesmo presente e com a sua grande força, para lançar adiante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na sua terra e te dar por herança como hoje se vê. Por isso, hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima do céu e embaixo na terra. Nenhum outro há. Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos, que te ordeno hoje, para que te vá bem, a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. 3 cidades de refúgio. Então Moisés separou 3 cidades da além do Jordão, do lado do nascimento do sol, para que se acolhesse ali a homicida, que matasse involuntariamente o seu próximo, a quem dantes não tivesse ódio algum, e se acolhesse a uma destas cidades e vivesse. Bezer no deserto no Planalto, para os Rubenitas, Ramote em Gileade, para os Gaditas e Golã em Bassã, para os Manassitas. O segundo discurso de Moisés. Moisés conta a história da legislação. Esta é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. São estas os testemunhos e os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel quando saíram do Egito. Além do Jordão, no vale de fronte de Bet-peor, na terra de Seom, rei de Amoreu, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel feriram ao saírem do Egito. E tomaram a sua terra em possessão, como também a terra de Og, rei de Bassã, 2 reis dos amoreus, que estavam além do Jordão, do lado do nascimento do sol. Desde Aroer, que está à borda do vale de Arnon, até ao monte Sion, que é Hermon, e toda Arabã, além do Jordão, do lado oriental, até ao mar de Arabã, pelas faldas de Pisga. Ele é bem longo esse capítulo 4. Glória a Deus. Agora capítulo 5. A repetição dos 10 mandamentos, gente. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi
com nossos pais e fez o Senhor esta aliança e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face falou o Senhor conosco no monte do meio do fogo. Neste tempo, eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa de servidão. Para não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Eita! E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás e não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Moisés, mediador entre Deus e o povo. Essas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, no meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou. Tendo-as escrito em 2 tábuas de pedra, deu-mas a mim. Sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, enquanto ardia o monte em fogo, vos achegastes a mim, todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos, e disseste: Eis aqui o Senhor nosso Deus. Nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e este permanece vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor, nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda carne que tenha ouvido a voz de Deus vivo falar no meio do fogo, como nós ouvimos, e permanecido vivo. Chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e o cumpriremos. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse: Eu ouvi as palavras deste povo, os quais te disseram, em tudo falaram eles bem. Quem dera que eles tivessem tal coração
que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosses a eles e a seus filhos para sempre. Vai, dize-lhes, tornai-vos a vossas tendas, tu, porém, fica-te aqui comigo, e eu te direi todos os mandamentos e estatutos e juízos que tu lhes has de ensinar, que cumpram na terra que eu lhes darei para possuí-la. Guardareis em fazerdes como vos mandou o Senhor vosso Deus, não vos desviareis, nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, vosso Deus, para que vivais bem, vos suceda e prolongueis os dias da terra que haveis de possuir. O fim da lei e a obediência, capítulo 6. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra e que passas para o possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os teus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teus filhos e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as incluirás a teus filhos, e delas farás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal da tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que, sob juramento, prometeu a teus pais, Abrão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantastes, e quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Eita glória! O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus, como o tentastes em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, e os seus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, lançando todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão.
Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sobre juramento prometeu a nossos pais. Estes estatutos e temêssemos o Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Aleluia, glória a Deus. Final desses 3 capítulos de hoje, 4, 5, 6 de Deuteronômio. Aleluia, Antigo Testamento. Irmãos, glórias a Deus. A Gólida Celeste para hoje, tome nota e guarda isso para você. Nós vivemos um tempo em que muitas vozes disputam a nossa atenção, sabe? Muitas vozes na mente, mas nós temos que calar essas vozes. Deus continua dizendo, ouve, e para ouvir a voz de Deus precisamos calar as vozes da mente, as vozes do mundo, as vozes externas, as vozes da alma, a voz do corpo e a voz do coração. Somente a voz do Espírito precisa reinar em nós para que possamos ouvir a Deus. Antes de falar, aprenda a ouvir. Aprenda a fazer silêncio. Antes de correr, aprenda a permanecer na presença do Senhor. O maior mandamento continua sendo o mesmo. Não é realizar grandes obras, é amar a Deus acima de todas as coisas. E quando esse amor ocupa o primeiro lugar, todas as outras áreas da vida encontram o seu verdadeiro equilíbrio. Você pegou a chave? Escreve no comentário, eu peguei a chave. Pai querido, muito obrigado por esse ensinamento tremendo. Ensina-nos a amar-te de todo o coração, de toda a alma e com todas as nossas forças. Pai, que tua palavra permanece gravada em nosso coração e seja transmitida às futuras gerações. Nos ajuda a viver em obediência e fidelidade todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe esse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar sua curtida, seu comentário, seu pedido de oração e me segue para mais vídeos. Deus te abençoe grande e poderosamente.